Hoje é sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Estamos com o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, e com a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo. Bem-vindos à entrevista coletiva em que o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, lança o edital de licitação do Rodoanel Metropolitano. Destacamos que o Rodoanel será uma rodovia com os mais elevados padrões técnicos, controle total de acessos e prestação de serviço de alta qualidade aos usuários. Vamos ouvir o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Bom dia a todas e a todos, em especial a minha colega e amiga Marília. Muito obrigado. Aos senhores da imprensa e aqueles que nos acompanham pela... Esse é um projeto, o principal projeto de infraestrutura do Estado, da nossa secretaria, mas que foi desenvolvido por todas as secretarias do Estado e, por esse motivo, a secretária Marília está nos acompanhando aqui, porque nós temos uma preocupação do desenvolvimento socioeconômico, mas com a preservação ambiental. Então, esse é um mote, é um dos grandes motivos pelos quais nós temos esse projeto, né? E, por esse motivo, é importante que a gente ressalte e reforce que é um projeto de Estado, em que todo o Estado se envolveu e se engajou para viabilizar esse que é um sonho antigo dos mineiros. Eu tenho uma apresentação aqui, vou procurar não tomar muito tempo dos senhores, para que depois a gente possa abrir para as perguntas. Muito brevemente, caso todos não saibam, mas esse é um projeto que é pensado desde 2007, não é algo exclusivo dessa gestão, né? Esse projeto já foi tentado em 2008, uma licitação pela DENIT. Posteriormente, o governo do Estado fez uma nova licitação em 2014, que foi abandonado o projeto, então, em 2016. Então, desde 2007, esse projeto está sendo discutido dentro do governo do Estado, com a sociedade, mas ele, por um conjunto de motivos, não pôde ser realizado. Então, o que nós fizemos foi, a partir desse aprendizado, desses estudos, fazer um novo estudo do projeto, atualizar o projeto, para que a gente possa apresentar um projeto atualizado, moderno e aderente às melhores práticas socioambientais. Nós contamos com a parceria do Movimento Brasil Competitivo, é um órgão de primeira linha, que atua com muitos governos, sem custos adicionais para o governo. Então, o projeto foi feito sem custos para o governo, em especial porque, quando nós iniciamos a modelagem do projeto, nós não tínhamos a certeza de que teríamos os recursos para fazer o projeto. Os recursos advêm, em grande parte, do acordo de reparação firmado com Brumadinho. Então, essa foi uma medida também de cautela, de se ter um bom apoio para nos ajudar a estruturar o projeto. Logicamente, a responsabilidade e a verificação final é toda nossa, mas ter um bom apoio que não trouxe custos adicionais ao Estado. Um projeto desse não é um projeto barato. Onde eu aponto? Bom, são 2 anos estudando o projeto. Então, esse projeto teve início em dezembro de 2019, com a assinatura do termo de cooperação com o MBC. Nós iniciamos, de fato, o projeto em fevereiro de 2020 e, em dezembro de 2020, nós concluímos a estruturação interna do projeto, ou seja, tínhamos algo para poder apresentar para a sociedade. Agora, em janeiro de 2021, iniciamos as consultas, audiências e conversas públicas. E estamos lançando o edital em janeiro de 2022. Então, estamos falando de 1 ano de conversas com a sociedade, com municípios, com o terceiro setor, com empresas interessadas. Eu diria que esse é o projeto que teve maior participação popular e de interessados no país. Um projeto dessa dimensão, para os senhores terem uma ideia, o Ministério da Infraestrutura faz consultas públicas de 45 a 60 dias. As nossas consultas formais foram de 115 e, durante 1 ano,
fizemos, eu vou mostrar aqui, um sem número de reuniões, de seminários, de audiências com todos os interessados. Então, realmente é um projeto que teve muita participação. Esse é o traçado final que nós chegamos, né? Um traçado de um projeto de 100 quilômetros de extensão, obras de 60 meses, 30 anos de contrato, né, com 4 alças, norte, oeste, sudoeste e sul. Amigo, oi, você não está travando aí não, né? Tá liberado? Ah, vocês estão passando ou eu? Só para entender. Não está passando aqui. O que esse projeto traz, né, em termos de benefícios? Porque é um projeto tão desejado há tanto tempo. Nós estamos falando de um potencial de aumento do PIB na região metropolitana de 7% a 13%, ou seja, melhoria da logística. Isso gera melhor economia, gera mais circulação de bens, mais agilidade, reduz custos de transporte. Nós estamos falando em mais de 500 milhões em ISS que vão ser gerados para as prefeituras beneficiadas pelo Rodoanel. Redução de mais de 1.000 acidentes ao ano nessa carnificina que é o anel rodoviário de Belo Horizonte. Então, qual é o objetivo? Ao se ter o Rodoanel, você desafoga o anel viário de Belo Horizonte e, quando o Rodoanel estiver completo, é possível, inclusive, proibir a circulação de caminhões no anel viário de Belo Horizonte. Nós temos 4.000 acidentes ano no anel viário. 4.000, com mortes quase que diárias naquele anel. Então, o Rodoanel ele não é só um projeto logístico, econômico, ele é um projeto também que vai salvar vidas. Esse é o nosso objetivo principal. Então, é muito importante que a gente tenha isso no radar. Ele é a alternativa para o anel viário de Belo Horizonte. Primeiro ponto que é fundamental falando desse projeto. Esse é um projeto que, em termos de avanços na famosa sigla ESG, Meio Ambiente, Social e Governança, ele talvez seja, dos projetos de infraestrutura, dos mais modernos no país. Pela primeira vez, um edital exige que o contratado faça uma emissão, um mapeamento das emissões de carbono e tem a obrigação de apresentar um plano para zerar essas emissões. Ele tem que estar aderente às melhores práticas de governança corporativa, seguindo padrões como do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E, além disso, no ponto de vista social, pela primeira vez, um edital traz a obrigação de uma empresa fazer uma auditoria em direitos humanos. O que é isso? Antes de se iniciar a obra, é necessário que a empresa mapeie quais os impactos em direitos humanos que essa obra pode ter. E, com isso, adote medidas mitigadoras. Eu sempre uso aqui o caso de Belo Monte. Belo Monte, a empresa de Belo Monte foi responsabilizada, pois a 1 quilômetro do canteiro de obras havia uma boate explorando prostituição sexual infantil. Para que isso não ocorra, o empresário que for contratado pelo Estado terá que fazer um mapeamento e um plano de mitigação desse tipo de evento. Então, é um projeto 100% aderente aos princípios de ESG. Além disso, é um projeto em que aquele que constrói também opera. Então, você cria um incentivo positivo para que aquela empresa que fizer a construção, ela tem que fazer uma boa construção, porque ele vai ficar com aquele ativo por 30 anos. Além disso, ele vai ter que colocar fiscalização, centro de monitoramento, vistoria das faixas de domínio, para que não tenham qualquer tipo de invasão. Então, é um projeto moderno. A gente diz aqui que é um projeto classe 0, uma rodovia classe 0. Isso quer dizer que as rampas não podem ter mais de 5% de inclinação, as curvas também não podem ter uma inclinação muito forte. É uma rodovia que, no conceito moderno, abraça
abraça, eventualmente, um motorista que dorme ao volante e que vai ter uma defesa adequada para que ele não sofra o acidente. Então, isso é muito importante a gente entender. Por que a gente está montando o projeto dessa forma? A gente não está preocupado só em fazer obra e dar ordem de início em obra. A gente quer prestação de serviço ao usuário. Oi. Em função disso, por ser um projeto que exige não só a construção, como a operação, esse é um projeto que você tem que fazer um conjunto de estudos. Não basta só um projeto de engenharia. Você tem que fazer um estudo socioambiental, um estudo de tráfego, saber quantos carros passam ou passarão naquela rodovia, estudos de engenharia, operação, serviço ao usuário, econômico-financeiro, jurídico e risco do negócio. Então, é uma grande complexidade que hoje o governo federal tem feito as grandes concessões, todas na mesma metodologia que também outros estados vêm fazendo. Essa é a tendência para a infraestrutura no país e no mundo. Hoje você não constrói um projeto de 5 bilhões sem esse tipo de planejamento. Para que os senhores tenham uma ideia, se a gente adotasse um modelo tradicional, que é aquele modelo de contratar empreiteiro, faz um projeto, o Estado entrega o projeto, o empreiteiro faz a obra, e depois o Estado tem que achar alguém para te ajudar a operar, seriam necessárias 18 licitações para a gente ter o que a gente vai ter em uma única licitação. Porque hoje, se o Estado vai construir uma estrada, ele vai ter que fazer a licitação do projeto, a licitação da obra, a licitação da operação, a licitação da manutenção, a licitação da fiscalização e, põe aí, cada licitação são de 3 a 4 meses, se não tiver contestação judicial. Né? Então, você cria um custo de transação e um risco de aditivos. Né? Não nos esqueçamos que o grande mal da infraestrutura no passado eram os famosos aditivos. Né? Então, o modelo que a gente adota hoje, que é um modelo de parceria público-privada, tem como vantagem redução de custos de transação, né? E maior eficiência. Senhores, projeto semelhante ao Rodoanel de Belo Horizonte, existe um no Brasil, o Rodoanel de São Paulo. Às vezes a gente acha, né? Mas então o Rodoanel de São Paulo está tudo em ordem. São quase 30 anos para concluir o Rodoanel e não está concluído o Rodoanel de São Paulo. E essa matéria do Estadão, desse mês, né, ou mês passado, enfim, do ano passado, mostra que o governo de São Paulo fez para concluir o que falta 15% do anel norte de São Paulo, ele está usando o modelo que nós estamos usando. Então, ele abandonou o modelo de empreiteiras para usar o modelo de PPP. Então, assim, é a expectativa que São Paulo tem para conseguir concluir o anel. Nós já estamos partindo com um modelo moderno e adequado. Opa, passou. Como eu disse, esse modelo tem sido utilizado amplamente, além do Rodoanel de São Paulo, na rodovia dos Tamoios, que é um grande projeto de 3 bilhões de reais também em São Paulo, na ilha de Itapecerica, em Salvador, na construção da ponte, e em modelos municipais. Por exemplo, Belo Horizonte construiu o hospital, atenção primária, né, e centros de saúde, e a rede de ensino de municípios, também com base no modelo de PPP. Então, é um modelo amplamente difundido e hoje é o melhor modelo aceito para esse tipo de projeto. Para vocês terem ideia, para escolher esse projeto, a gente faz uma análise de custo-benefício bastante complexa. Eu não vou detalhar isso aqui, mas isso que é uma modelagem, inclusive, que vem da Inglaterra, para a gente justificar que o modelo escolhido é mais vantajoso do que o modelo de empreiteiro. Para que os senhores tenham uma ideia, esse modelo ele é 1,7 bilhões mais vantajoso para o Estado do que um modelo tradicional de contratação de obra. Isso dentro de uma metodologia, de um guia prático, publicado pelo governo federal e aceito hoje em todas as instâncias de estruturação de projetos dessa natureza. Bom, falando especificamente do nosso projeto, e sobre a importância do diálogo durante esse 1 ano com a sociedade, eu queria lembrar para os senhores que nós tivemos início às audiências públicas no dia 28/2, realizamos 5 audiências públicas, transmitidas pela internet,
em diversos municípios, né? E tivemos mais de 70 mil visitas no nosso data room, ou seja, todas as informações, todos os estudos ficaram disponíveis na internet para consulta. E tivemos 70 mil visitas. Quem quisesse criticar, alterar, modificar, propor, poderia fazê-lo simplesmente acessando a internet. Nós recebemos mais de 750 contribuições, por escrito, através de chat durante as audiências, durante reuniões. Todas elas estão respondidas e disponíveis para consulta. Nós mapeamos aqui 50% dessas contribuições referiam-se ao traçado original da alça sul do projeto, que é o traçado que passa próximo a Brumadinho, saindo ali da BR-040, sentido Rio de Janeiro. Tá? E realizamos mais de 75 reuniões individuais com pessoas, empresas, condomínios que iam ser, ou acreditavam ser afetados, ambientalistas. Então, foi um trabalho extenso da nossa secretaria. Quando eu não podia receber, minha equipe recebeu tudo isso, disponível também para consulta e mapeado aqui. Nós fizemos também alinhamentos com cada um dos municípios que serão beneficiados pelo ANEEL, com visitas individuais a cada um dos municípios, e alguns deles nos reunimos mais de uma vez. Nós recebemos 2 importantes contribuições de alteração de traçado, e como são 750 contribuições, eu gostaria de me ater a 2 exemplos aqui, para que os senhores entendam como isso foi construído. A primeira delas é um novo traçado, a interação com o município de Betim. Então, no dia 14 de 1 recebemos a prefeitura, tivemos aí um comentário para que isso fosse, enfim, sobre o Rodoanel, e, então, tivemos presente na prefeitura de Betim, interagimos com a prefeitura, pedimos à prefeitura que nos fornecesse, então, o traçado que ela julgava conveniente. Isso ocorreu, recebemos esse traçado no dia 1º de março, né? A primeira reunião, 14 de janeiro, 1º de março, recebemos esse traçado. E, a partir de então, interagimos com a prefeitura no dia 17, no dia 29 de março, e, então, por orientação do nosso governador, o que fizemos? O mesmo nível de estudo que fizemos para o nosso traçado original, colocado em consulta pública, nós fizemos para a proposta apresentada pela Prefeitura de Betim. Por isso que, durante o mês de maio a setembro, outubro, nós ficamos estudando essa contribuição. Isso é importante que chame a atenção. Nós colocamos os nossos engenheiros, fizemos um conjunto de estudos. Da mesma forma que fizemos para uma demanda que veio da AMDA, do Fórum Permanente de São Francisco, e de outras entidades ambientais. Tivemos 2 interações, logo em fevereiro e depois em março, e aí, de maio a setembro, outubro, reestudamos o traçado. Isso quer dizer que os nossos engenheiros foram a campo, fizeram sondagem, fizeram levantamento de campo, mediram novamente o traçado, fizeram levantamento de engenharia. Isso é muito importante que se diga. Então, a participação foi efetiva, né? Aqui são todos os estudos que nós realizamos, então, refizemos os estudos, né, ambientais e de desapropriação e tudo mais. E, no que diz respeito ao pedido da alça sul, né, que era o pedido dos ambientalistas, nós conseguimos atender. Então, se vocês olharem aí, o amarelo é o novo traçado, qual era a demanda das entidades? Que se jogasse o traçado para mais próximo do barreiro, mais próximo da mancha urbana, e retirasse o traçado das proximidades da Serra da Calçada. E esses estudos se mostraram viáveis. Então, nós acatamos. Aqui é uma comparação, ou seja, nós conseguimos equacionar valores, demanda, para que o projeto pudesse ficar de pé. Infelizmente, no que diz respeito à proposta feita pela Prefeitura de Betim, nós não conseguimos atender. E aqui não foi
foi simplesmente porque os estudos nos mostraram dois problemas. O primeiro, de um custo adicional de 1,2 bilhões. Infelizmente, nós não temos esse valor. Além disso, uma queda de demanda de quase 10%. Ou seja, eu vou deixar de beneficiar quase 10% dos automóveis e caminhões que usariam o anel. Por quê? Porque, ao afastar o anel da mancha urbana, a proposta era que o anel saísse completamente de Betim e Contagem, fosse lá para fora da mancha urbana, você não gera incentivo para que os grandes caminhões percorram o traçado do rodoanel. Eles vão continuar percorrendo, usando o anel rodoviário de Belo Horizonte, circulando nas ruas de Betim e de Contagem. Então, nós não pudemos aceitar. Além disso, o anel passava muito próximo à represa de Vargem das Flores, essa proposta. E aí, por questões ambientais, isso não foi possível acatar. Então, infelizmente, foi uma questão técnica que não nos permitiu acatar essa proposta. Mas ela está devidamente justificada aqui. Então, temos aqui as comparações. E, então, quando mudamos o traçado, lá em outubro, né, concluímos os estudos, fizemos uma nova consulta em novembro, com novas conversas com os municípios. Atendendo, inclusive, essa é uma matéria, quando estivemos com o prefeito de Brumadinho, que solicitou a mudança da Alça Sul, porque ela passava próximo ao bairro de Casa Branca. Então, nós alteramos o traçado também a pedido da Prefeitura de Brumadinho. E chegamos, então, a esse novo traçado com a Alça Sul alterada. Novamente, realizamos reuniões com todos os municípios, individuais, alguns dos municípios até mais do que uma reunião, e realizamos um seminário com grupos ambientalistas que nos pediram de 2 dias. Durante 2 dias, o Estado e grupos ambientalistas organizaram um seminário para discutir o rodoanel nesse período. Tivemos mais um conjunto de audiências públicas e uma delas, inclusive, na Assembleia Legislativa convocada pelo próprio presidente da Assembleia. Então, houve plena discussão do tema. E recebemos, então, uma nova proposta do município de Betim. Essa nova proposta está mostrada aí no amarelo. O roxo é a primeira proposta que nós não pudemos acatar, e o amarelo, uma nova proposta, que, por si só, gerava um traçado ainda maior, ou seja, com maior custo, e, além disso, voltava a Alça Sul para Brumadinho, para a Casa Branca, onde os ambientalistas haviam solicitado a mudança. Então, jogava para baixo novamente. Nós novamente estudamos, recebemos alguns comentários aí da Prefeitura de Betim, e, infelizmente, obviamente, a orçamentação não fechava, o custo não fechava, porque o traçado era ainda maior e jogava ainda mais para fora da mancha urbana. E também analisamos a demanda de Contagem. Qual era a demanda de Contagem? A preocupação de Contagem é a nossa também, proteção de Várzea das Flores. Nós temos que proteger, queremos proteger Várzea das Flores, mas qual que era uma das propostas era tirem o anel completamente de Várzea das Flores. O que isso acontece? Faz com que Contagem e que todo o município deixe de ser beneficiado pelo rodoanel. E aí fomos estudar os impactos ambientais e socioeconômicos. Para que os senhores tenham ideia, praticamente Várzea das Flores ele ocupa mais de 50% do município de Contagem. Então, tirar Várzea das Flores significa tirar um anel de dentro de Contagem. Agora, o traçado do jeito que está, que nós propusemos, ele está previsto no plano de manejo de Várzea das Flores. Várzea das Flores é uma área de proteção ambiental, ele precisa de um plano de manejo, e o nosso traçado está previsto no plano de manejo. Ou seja, existe uma previsão para proteção de Várzea das Flores. Até porque a gente entende que o anel ele serve como uma barreira para impedir que a especulação imobiliária e ocupação imobiliária que já existe hoje em Contagem não continue a se expandir no sentido da represa, que é o manancial
que abastece 7% da região metropolitana. Então, essa é uma preocupação nossa. Uma outra coisa importante é que o Rodoanel, amigo, oi? O Rodoanel, o traçado que o Estado está propondo não foi inventado de uma hora para outra. Esse traçado está previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana. O que é isso? Esse é um plano metropolitano, que, inclusive, muitos defendem que deve se sobrepor aos planos municipais, diretores. Esse plano já existe desde 2012. Então, o que o Estado está fazendo é seguir um planejamento de longo prazo. Não é um planejamento circunstancial de gestão. Nós estamos aderentes a um plano de planejamento de longo prazo. Esse plano previa o Rodoanel exatamente onde ele está hoje. Por quê? Se previa a UFMG, que fez esse plano, falava sobre uma trama verde e azul, em que o Rodoanel serviria para proteger e para frear uma especulação imobiliária na região da Vargem das Flores. Então, isso é importante que a gente diga. Nós também adotamos soluções de engenharia. Então, são viadutos nas áreas em que há Mata Atlântica, a gente está adotando soluções de engenharia, como o Rodoanel suspenso, para diminuir a supressão vegetal. Agora, senhores, isso aqui é uma foto de Várzea das Flores. Isso aqui é uma foto de onde vai passar o Rodoanel, esse mapa. Então, já é uma área adensada, na área onde o Rodoanel vai passar. E que, inclusive, vamos ajudar a regularização fundiária de áreas que são ocupações irregulares. Então, o anel tem essa função. Agora, tem uma preocupação também com a mobilidade da cidade, né? Então, nós temos aí só no trecho de Contagem, são mais de 13 ligações entre bairros. Então, o argumento também que às vezes foi dito de que o Rodoanel iria impedir a mobilidade urbana, ele não se sustenta. Porque há previsão, e podem ser feitas novas interferências, de passagens de nível, de contornos, de passarelas, retornos, acessos, tudo isso para garantir a mobilidade do anel, das cidades que serão beneficiadas por esse anel. Então, aqui são algumas das preocupações ambientais que a gente adota. Tá? E uma outra coisa que é importante dizer, e aí pegando aqui o exemplo de São Paulo, a alça oeste, coincidentemente do estado de São Paulo, do Rodoanel, é a mesma que a nossa alça oeste. Lá passa, no quadro esquerdo, numa região tão ou mais adensada quanto Contagem e Betim. Então, foi dito que os anéis contornam as cidades, em alguma medida, sim, mas contornam a cidade de Belo Horizonte, que é a cidade polo. As cidades que estão adjacentes, por vezes, têm o anel. E não é ruim. A experiência de Osasco, que é a cidade beneficiada pelo Rodoanel, ela é super positiva. Hoje é o terceiro maior PIB da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Muito graças a uma logística adequada. Né? Isso aqui é o crescimento do PIB de Osasco desde da instalação do Rodoanel na cidade. Então, quando a gente estuda a proposta de traçado, a gente precisa estudar o impacto ambiental, o impacto social e o impacto econômico. E aí tentar achar a melhor junção. Então, do ponto de vista ambiental, a gente percebe que tem respaldo no plano de manejo, tem formas de mitigar o impacto. Do ponto de vista de planejamento urbano, está previsto no PDDI. E, do ponto de vista socioeconômico, você tem um grande benefício para a cidade de Contagem. Então, tirar o Rodoanel de Contagem também não resolve o problema. Porque eu vou relegar uma cidade que já vem perdendo competitividade. Hoje, a maior cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, há uma falta de logística. Quem estiver em Belo Horizonte, em Contagem, tem que continuar usando as saídas que existem. Para os senhores terem uma ideia, a gente mapeou os principais distritos industriais de Contagem. São mais de 9 mil veículos que saem desses distritos de Contagem e mais de 11 mil veículos que entram nos distritos de Contagem por dia.
O que eu faço com esses caminhões? Deixo eles circulando dentro das cidades, poluindo, gerando CO2, usando o anel viário de Belo Horizonte? Então, essa preocupação a gente tem que ter. E aqui é uma explicação, eu já estou acabando, mas é uma explicação mostrando o quanto a proposta de se retirar o anel de Contagem, em alguma medida de Betim, gera em acréscimo de tempo. Em alguns distritos de Contagem, eu estou falando de, por exemplo, da cidade industrial de Contagem, a BR-381, eu estou falando de um acréscimo de mais de 53 minutos, do que hoje já demora 58 minutos para o caminhão fazer. Sendo que, na proposta do Estado, a gente está falando de uma redução de 14 minutos. Então, eu preciso olhar isso, senão a cidade fica para trás. E a gente não quer que uma cidade importante como Contagem fique para trás. Tá? Por fim, nós tivemos um frutífero debate com a Assembleia Legislativa. Naturalmente, isso não é um projeto que depende de aprovação da Assembleia, mas a gente valoriza demais a visão, a participação. Ainda essa semana estive com deputados visitando o traçado e nós temos esse relatório que foi elaborado pela Frente Parlamentar da Mobilidade Metropolitana Rodoviária, que analisou vantagens e desvantagens de um traçado mais próximo à mancha urbana e um traçado mais distante. Nos fez um conjunto de recomendações, mas concluiu que o traçado mais próximo à mancha urbana era um traçado mais benéfico para o interesse público. E essas recomendações, como barreiras acústicas, como uma parceria entre o Estado e a Defensoria Pública para realizar as desapropriações, seja feito, isso vai ser atendido. E um conjunto de outras recomendações, como os viadutos na região de Mata Atlântica, foram atendidos. Ou seja, através de diálogo, foi possível construir esse projeto. O projeto, então, está sendo lançado hoje, e no dia 28 de abril, se Deus quiser, estaremos na Bolsa de Valores de São Paulo para fazer o leilão desse projeto. Muito obrigado, secretária. Muito obrigado pela sua parceria e pela participação hoje. Faremos agora as perguntas dos jornalistas aqui presentes. Gentileza dizer o nome e o veículo de imprensa que representa. Oi, tá funcionando? Tá, né? Bom dia a todos. Sou o João Felipe Ló, da Rádio Tatiaia. A última vez que conversei com o senhor secretário sobre esse assunto, havia a previsão de 1,5 bilhão e essa previsão subiu para 2. Eu queria saber se houve alguma revisão desse valor e por que desse motivo. Também, na última vez em que me lembro de ter tratado desse assunto, havia uma expectativa de conclusão de 3 das 4 alças em 2026 e a alça sul, por ter ali algumas peculiaridades, em 2027. Pergunto se essas datas se mantêm e, se não se mantêm, qual que é a previsão, então, de término da obra. Lori, com relação aos números, só para a gente esclarecer, a gente está falando de 3 bi que vão ser aportados pelo Estado, no termo de reparação, 2 bi serão aportados pela empresa por meio de financiamentos que ela vai ter que obter. Então, a gente está falando de um projeto total de 5 bi, tá? Só para a gente esclarecer. Com relação ao cronograma, em princípio, esse cronograma está mantido. O foco principal do projeto nos primeiros anos é a alça oeste e norte, que liga 381 sentido São Paulo até 381 sentido Espírito Santo. Isso representa 70% do total da demanda, né? Depois a alça sudoeste-sul, né? Essa pretende-se se fazer um pouco depois, porque a demanda não é tão grande, e como foi dito, tem peculiaridades aí de licenciamento, etc., que a gente entende que o projeto vai ficar um pouquinho para depois, mas os prazos são esses mesmo. Secretário, o senhor destacou a participação da sociedade e dos municípios no projeto do Rodoanel, então eu queria saber por que os prefeitos não foram envolvidos na tomada dessa decisão final do edital. Thaís, os prefeitos foram envolvidos. Nós fizemos os estudos técnicos, né? Agora,
tem que se tomar uma decisão, né? Oi? Tem que se tomar uma decisão, e essa decisão foi feita, eu mostrei aqui, com base nos estudos. Naturalmente, não se faria uma assembleia, enfim, a gente conversou, tem registro de todas as conversas com todos os municípios, né? E foram ponderados. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Outros municípios ponderaram outras coisas. Muitas das coisas a gente pôde atender, outras não. Mas está tudo bem justificado. E é normal, é um projeto do Estado, que zela pelo interesse metropolitano, porque, veja, como eu te disse, a segunda proposta que nós recebemos, ela contrariava demandas que já tinham sido atendidas, a da Alça Sul. Eu ia voltar para o trecho da Alça Sul, sendo que eu já tinha contemplado demandas de municípios e dos ambientalistas, né? E é natural, quer dizer, o município A tem o interesse dele, do mesmo jeito que o governo federal tem que zelar pelo interesse do Brasil e o Estado de Minas vai brigar pelo interesse do Estado de Minas. E a nossa federação se organiza assim. Então, cabe a nós dialogar, estudar, trazer justificativa técnica e entender que, por vezes, algumas demandas fazem sentido no contexto metropolitano, outras não fazem, ainda que façam sentido no contexto municipal. Então, é esse equilíbrio e são essas decisões, por isso que não é fácil a gente estar sentado aqui, mas eu acho que, fazendo com transparência e com conversa, a gente consegue chegar lá. Quem atestou o valor do projeto alternativo que custaria 1 bilhão a mais? E esse estudo foi feito por consultores de alguma forma ligados a empresas concessionárias? Esse foi um tema que, inclusive, foi trazido pelo jornal, e é uma pena. Eu aprecio demais, inclusive, o seu trabalho, mas muito do que foi dito pelo jornal no último tempo não foi comprovado. Não, as empresas são independentes, a empresa é a Accenture, né? A Sistra, são consultorias de primeira linha que trabalham para diversos governos, diversas empresas, então não tem conflito de interesse aí. Isso foi, então podemos falar, eu não estou conflitado com ninguém, não tem conflito de interesse, com a maior transparência. O que a gente não pode confundir é não ser atendido, isso também não faz com que todos virem... Aí todo mundo agora está fazendo coisa errada? Não. Como eu disse, está 1 ano publicado. Então, se não concorda com a consultoria, contrata outra. Mas está 1 ano publicado. E nós usamos a mesma modelagem. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. O Brasil precisa evoluir. Infelizmente, não dá para atender tudo. Infelizmente, é assim. Eu faço isso com meus filhos, vocês devem fazer isso com os seus. Às vezes, a gente não pode atender. Se o Estado tiver que atender tudo, o Estado não anda, porque os interesses são conflitantes. O nosso papel é mediar esses interesses. Então, vamos parar com essa discussão. Acho que, pelo bem da decência jornalística, a retidão, que eu aprecio demais, vamos parar. Ataque pessoal, não tem por que a gente fazer isso. E uma última pergunta. O senhor disse que o modelo de concessão do Rodoanel é inovador na medida em que unifica a construção, fiscalização, operação em uma única licitação. Isso pode tornar o projeto mais difícil de conceder e o Estado já tem empresas interessadas, que está em contato, que está pesquisando sobre o edital? Eu não diria que ele é inovador, mas ele é a forma que está sendo feita hoje, né? A lei de PPPs foi editada em 2004, mas certamente é um projeto que, se nós fôssemos fazer só por obra pública, o risco de aditivos e o custo, pela nossa análise de custo-benefício, seria muito mais elevado, que foi o que aconteceu em São Paulo. Então, o risco de você ter aditivos e ter que paralisar... A gente vê o DR, o tempo inteiro eu tenho que paralisar a obra porque o camarada perde a capacidade econômico-financeira de operar. Então, com um projeto em que você agrega construção e operação, você traz um novo tipo de player, que não é empreiteiro, inclusive. É um player de investimento, é um investidor mais parrudo. É fácil atrair? Não, não é. Vai ter 30 concorrentes? Não, não vai. São menos concorrentes. Mas o que a gente faz? Faz consulta pública, faz market sounding e conta com o apoio da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, inclusive, a licitação, para que não reste dúvida, ela é feita com o apoio da B3, que é quem negocia todos os títulos de todos nós, de ações, e é quem faz todos os leilões do governo federal. Então, isso é importante que a gente tenha. Agora, são 100 dias que a gente fica, assim, torcendo para que o pessoal participe. Esse é o medo de todo gestor de infraestrutura, que vai ter licitação. A gente conversou durante 1 ano,
nos foi dito que sim. Agora, vamos torcer para que isso ocorra. Licença, bom dia, secretário, como vão? Embora possa soar um pouquinho repetitivo, eu gostaria que o senhor comentasse essa previsão da conclusão, primeiro, da alça oeste, não é isso? E também a previsão total de conclusão. O senhor comentou aí, né, na possibilidade de remanejamento, comparando aí com o Rodoanel de São Paulo, que leva um tempo além do previsto. E, além disso, o senhor, no início, comentou que, num cenário ideal e futuro, isso pode levar à retirada dos veículos pesados do anel rodoviário e levar para o metropolitano. O senhor acha que isso acontecerá em quanto tempo? Nós estamos falando, como a data aí 2026, para a conclusão das alças oeste e norte, que congregam 70% do volume de tráfego. Tá? Isso, naturalmente, já vai fazer com que, se não os 1.000 veículos diários, uma boa parte disso saia do anel viário de Belo Horizonte. A vantagem de se concluir o Sul, que aí a gente está falando de 2027, talvez 28, também vai depender, né, Marília, se você quiser comentar do processo de licenciamento ambiental, eu vou passar para você poder falar sobre isso, é que eu consigo proibir. A vantagem de eu ter o Sul é que eu consigo proibir o caminhão no anel rodoviário de BH. Então, o Oeste já vai criar indução, o Sul gera proibição. E o Sul seria quando? 27 e 28. Ok. E agora, por gentileza, para a senhora secretária Marília, a respeito da questão ambiental, que logo quando começa essa discussão um pouco mais ativa sobre o Rodoanel, os ambientalistas questionam a questão de Brumadinho, Serra da Calçada. Queria que a senhora detalhasse, ou também o senhor secretário, qual ponto modificado, de uma forma mais didática, atende à questão ambiental e evita, por exemplo, o comprometimento de mananciais daquela região de Brumadinho, Casa Branca, Serra da Calçada. Obrigada. Bem, inicialmente, bom dia, boa tarde já a todos e a todas. Acompanho aqui hoje o secretário Marcato nessa coletiva, exatamente para esclarecer alguma questão no tema ambiental, responsabilidade da nossa pasta. Antes da pergunta específica, é bom dizer, como reforçando a fala inicial do secretário Fernando Marcato, que o projeto foi dialogado com as nossas equipes técnicas desde o início, com avaliações preliminares, importante dizer que são avaliações ainda preliminares, porque o projeto passará por um processo de licenciamento convencional, como qualquer outro projeto de infraestrutura da mesma forma. Então, haverá um momento onde os estudos de impactos ambientais serão realizados em detalhe, conforme termos de referência da Secretaria de Meio Ambiente, e seguirá todo o trâmite legal e administrativo dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Bem, em relação ao Alça Sul, especificamente, o secretário Fernando Marcato também já mencionou, o traçado primeiro previsto pela CEINFRA, ele tinha um impacto maior, especialmente na Serra da Calçada, naquela região, que é uma região, de fato, muito protegida. O secretário Marcato não colocou no slide dele, mas, além das reuniões com ambientalistas, eu e ele fomos pessoalmente acompanhando alguns ambientalistas e andamos na região, sobrevoamos a região, para que fosse entendida a sensibilidade do ponto de vista ambiental. Com isso, a CEINFRA fez um redimensionamento do traçado, o traçado foi deslocado para uma área mais antropizada, ele passará ali perto do Rola Moça, na parte inferior, onde nós chamamos Solar do Barreiro, que é uma área já antropizada, inclusive, e você desloca daquela região mais protegida, Serra da Calçada, Serra da Moeda, que inicialmente estava previsto. Então, essa foi a alteração, que foi recebida como proposta de algumas entidades ambientalistas, capitaneados pela ANDA, pela Simone Botrel e outras pessoas da região, e foi acatada exatamente por essa preocupação da CEINFRA, mas especialmente do governo do Estado, de que o empreendimento ele seja sustentável econômica, social e ambientalmente. Quando a senhora fala em licenciamentos,
Isso significa que ainda há estudos que precisam ser feitos e isso pode gerar uma alteração aí no cronograma? O licenciamento ambiental é um ato formal que ele só vai ocorrer quando tiver o empreendedor detalhar no projeto executivo e aí sim ter condição de iniciar um processo de licenciamento ambiental, nas fases previstas no licenciamento ambiental. Licença prévia com estudo de impacto ambiental, licença de instalação, licença de operação. O que houve nesse momento, na concepção, na definição da concepção dos traçados, foram estudos preliminares feitos por consultorias que a CEINFRA contratou e dialogados e compartilhados com a nossa equipe técnica. Mas a formalidade do processo de licenciamento ambiental ela ocorrerá assim que o empreendedor for definido e, obviamente, seguirá todos os trâmites administrativos. Sob cronograma, obviamente, por ser um projeto de interesse público, né, de interesse social, ele será tratado na linha dos projetos prioritários no âmbito do licenciamento ambiental. A gente tem uma regra que nós definimos alguns projetos, especialmente esses, né, de interesse social, como é o caso desse, como projetos prioritários, mas isso dependerá, obviamente, da qualidade dos estudos que nós temos, né, que acompanhar e da análise técnica que será realizada conforme a formalização do processo. Obrigada. De qualquer forma, o prazo que a gente está dando já considera o prazo médio de licenciamento. Então, a gente já considera 1 ano, pelo menos, né, Marília, que você vai ter a interação do licenciamento. Então, a gente não vai fazer... Não é que a gente está falando, vamos começar a obra e desconsideramos o licenciamento. Inclusive, o contrato traz obrigações relacionadas ao licenciamento para a empresa contratada. Boa tarde, Priscila, da Record. A previsão é de que a empresa que vai ganhar vai ser aquela que vai oferecer o maior desconto para o Estado do valor que vai ser aportado pelo Estado no projeto. O senhor falou em 3 bilhões de reais e 2 bilhões para quem for a vencedora. Como é que vai funcionar esse aporte? Então, o governo deixaria de gastar todos os 3 bilhões previstos? E os 3 bilhões, por que o governo vai gastar 3 bilhões e a empresa 2? Como que será esse investimento do governo? Quando você faz a estruturação de um projeto como esse, para que esse projeto seja viável, você considera, é um projeto que considera um conjunto de investimentos e impacta muito quando que eu faço esse investimento, se eu faço tudo no primeiro ano, no segundo, terceiro, no 10º ano. É um jogo, que você tem que fazer toda essa conta fechar. Como que eu cheguei nesse número de 3 bilhões para o Estado? É uma modelagem econômico-financeira que se faz, em que a gente considera quanto tempo eu preciso para construir, quanto que ele vai conseguir, a empresa vai conseguir arrecadar com os pedágios e quanto de dinheiro está faltando. Então, vamos dizer, os 2 bi ela vai financiar com os pedágios que ela vai arrecadar. Os 3 bi tem um furo, está faltando. Então, o Estado tem que aportar. Entendeu? O exemplo que eu dei da rodovia dos Tamoios em São Paulo é a mesma coisa. A ponte de lado de Salvador é a mesma coisa. Então, como eu não posso carregar tudo na tarifa, porque senão eu vou jogar essa tarifa lá para cima, né? Eu faço essa modelagem em que, olha, 2 bi dá para a empresa se remunerar com a tarifa. 3 bi o Estado tem que pôr. Daí você vai dizer, bom, então não dá para pôr tudo eu não posso pôr tudo na tarifa. E o Estado poderia pôr tudo? Poderia, só que não ia sair 5 bi. Os nossos cálculos é que sairia 6,7 bi. Por que ia sair mais caro? Justamente pelo aquele slide que eu mostrei de 18 licitações que eu teria que fazer. Aí que o modelo é tão interessante. Eu consigo fazer um modelo mais eficiente e que eu tenho menos risco de aditivo. Então, no nosso cálculo, esse é o modelo em que o Estado gasta menos, gasta 3 bi. Né? E na licitação, o camarada, se um der 2.900, outro der 2.800, o que deu 2.800 leva. Então, a gente ainda vai ter uma economia na licitação. Está claro? Obrigado. Mais uma questão de minha parte, secretário, até aproveitando aí, me acendeu essa luz na sua última resposta.
A respeito de pedágio, já tem alguma definição? Isso já é acordado no momento lá da licitação, enfim, do fechamento do contrato? Como é que fica essa questão? É o primeiro projeto que vai ter pedágio 100%, o que a gente chama free flow, que é a utilização pelo uso. Então, hoje você tem uma praça de pedágio que você paga, muitas vezes, se eu andei 5 km, eu pago o mesmo valor de alguém que andou 10 km. A partir de agora, quem entrou no anel, vai ter um pórtico, vai tirar uma foto da placa do cara, e quando ele sai do rodoanel, ele passa nesse pórtico novamente, e aí calcula-se um valor de tarifa. Né? E aí ele paga com tag, que hoje já tem, daí no primeiro ano, inclusive, a concessionária vai distribuir tag de graça para quem passar pelo anel. Agora, e aquele cara que está vindo de São Paulo, nunca passou por Minas Gerais, está indo para Brasília, ele pode entrar na internet, vão ter 11 formas de pagamento, boleto, internet, app, enfim, o que você quiser, ele entra na internet e paga o pedágio. Então, isso facilita demais a vida do usuário e é um pedágio justo, ele paga pelo uso. Então, isso vai fazer, é uma justiça tarifária. Qual o valor por quilômetro? Já tem uma ideia? Na verdade, como a gente tem essa dificuldade não, né? Essa vantagem de você fazer isso, você vai ter também desconto por usuário frequente. Então, dependendo de quem utilizar, você vai ter um valor menor ou um valor maior do pedágio. Senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais agradece a todos que participaram desta entrevista coletiva. Obrigado, secretários de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo. Nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou pelo YouTube. Tenham uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.